Corre, meu filho, senão depois vai ser pior. Ele joga ela dentro do banheiro, mas ela não sabe fazer sozinha. Agora esse cara vai pagar por todos os pecados que ele já cometeu. Eles fazem tanto barulho que acabam acordando Ryui. E meu parceiro, o cara tá dormindo na banheira. Salve, seu safadinho. Tio Kazu aqui. Nos é apresentado Kazuki Kuruzu e Ryui Surua. Aparentemente eles moram juntos. Ryui só quer saber de fumar e de jogar videogame. Esse é preguiçoso. E Kazuki é do tipo mais organizado. Esse é o cara que eu quero contratar quando começar a mandar lolis pelos correios. Kazuki diz que eles têm um novo trabalho. Ele vai a uma cafeteria e entrega um pendrive com os dados que roubou de uma garota. Ele então recebe o pagamento pelo serviço, mas ele só leva a parte de Ryui e fala para mandar sua parte para o mesmo local de sempre. O barman diz que a pessoa a quem Kazuki manda o dinheiro não está aceitando, mas Kazuki apenas vai embora. Na volta para casa, ele é reconhecido por duas garotas vestidas de Papai Noel, que perguntam se ele está sozinho, e se ele não queria fazer uma visitinha a elas. Esse aí já é bem conhecido pelas primas. Kazuki responde que já veio no outro dia, mas elas insistem, dizendo que farão um servicinho extra de Natal. Eu me pergunto, o que será que pode ser esse servicinho extra? Talvez ela coloque uma venda nos seus olhos, coloque uma maçã em sua boca, te amarre e pegue um chicote. Se for esse servicinho eu quero. Esse aí é dos bons. É que nem aquelas promoções de compre um e leve dois. Kazuki não é de ferro. Ele quer ganhar o presente de Natal dele. Aquele presente insano. Já se inscreve e deixa o like para ganhar um presentinho de Natal você também. Um moleque foi apostar. Esse é burro. Não gastem dinheiro com apostas, crianças. É muito mais inteligente gastar com sua namorada virtual, confia. O camarada saiu até sem as roupas. Tô dizendo, mas você não acredita. Aparentemente Kazuki e o Ryui são um tipo de espiões e o alvo deles agora é uma organização de transporte de humanos que não querem ser transportados. Vamos colocar assim para evitar problemas com o YouTube. Eles entram na festa disfarçados de entregadores de bolo. Uma garotinha que estava passando vê o bolo e consegue entrar no elevador junto com eles. A garota fala que o bolo parece muito gostoso, então Kazuki pergunta se ela quer prová-lo. A garota acha uma delícia e começa a comer todo o bolo. KKKKK, deu ruim. Ela pergunta a ele, que está vestido de Papai Noel, se tinha trazido o que ela pediu. Ela quer muito ver o seu papai no Natal. Putz, retiro o que eu disse. Agora sim deu ruim de verdade. Ela diz que nunca viu seu pai antes, e que sua mãe disse que ele estaria ali naquele prédio. As portas do elevador se abrem, a menina sai correndo, e dois seguranças querem saber o que significa aquilo, mas Ryui já coloca eles para sentar no colo do tinhoso. O Ryui está boladão ao batendo figurante, e se aprendeu com o grande Madarão. A garotinha chamada Miri é pega pelos bandidos e feita de refém. Kazuki diz que agora ferrou, mas o Ryui fala que é só deitar a criança junto. Eita, esse cara é insano. Tudo para voltar para casa e jogar aquela partidinha online. Kazuki pega uma bandeja e vai correndo até Miri. Ele diz que ele é o seu pai e que é para ela pular que ele a pegaria. Na cena seguinte vemos os três em casa. Ryui pergunta por que ele não pode trazer um gato para casa, mas Kazuki pode ficar com uma criança que ele achou por aí. KKKKK, meu parceiro, que loucura é essa? O Kazuki vê as fotos que a Miri estava carregando e descobre que ela é a filha do cara que eles acabaram de cancelar, e a amante dele queria chantageá-lo com ela. Mas agora o cara foi dar uma banda no colo do tinhoso. O segundo episódio começa com a Miri gritando e batendo na porta do quarto de Kazuki. Ela precisa ir ao banheiro. Corre, meu filho, senão depois vai ser pior. Ele joga ela dentro do banheiro, mas ela não sabe fazer sozinha. Agora esse cara vai pagar por todos os pecados que ele já cometeu. Eles fazem tanto barulho que acabam acordando Ryui. E meu parceiro, o cara tá dormindo na banheira. Kazuki coloca a Miri no colo do Ryui e diz para ela brincar com ele. Olha a cara de quem vai brincar. E meu parceiro, a peste, digo. A menina derrubou todos os jogos do cara. O Ryui já deve estar bolando um plano para dar cabo dessa menina. E ele ainda é obrigado a fumar seu cigarro embaixo do exaustor. Mas está certo. Não era nem para estar fumando. Meu pai sempre me disse que quem fuma vai pro inferno. KKKKK. Esse anime é bom. Eles não sabem o que fazer com a pirralha. Ela nem sequer sabe de onde veio ou como chegou ali. Eles tentam descobrir de onde ela veio, mas a menina é uma criança da máfia. A parada tá complicada. Eles então vão atrás de respostas e colocam ela para assistir TV para eles irem embora, como bons pais fariam.
Ryu e Kazuki vão à cafeteria, e lá, eles aceitam uma nova missão, e perguntam ao barman se o alvo do outro trabalho não tinha nenhuma filha. O barman responde que não, mas que pode ter errado, e que vai pesquisar para conferir. Quando eles voltam para casa, ela está toda bagunçada. Eles acham que algum vagabundo entrou lá, mas era só a Miri brincando de pique-esconde. Do nada ela puxa uma arma e aponta para os caras. Por sorte a arma está descarregada. Meu Deus, a menina tá insana. Enquanto jantam, eles pensam em como vão completar o novo trabalho. Ryu diz que o mais fácil a se fazer é entrar pela porta da frente e matar todo mundo. Esse vai direto ao ponto. Mas Kizuki lembra ele que eles já chamaram muita atenção no último trabalho e que precisam ser discretos. Miri diz que a carne do Kazuki não é igual à da sua mãe. Ele fica todo orgulhoso dizendo que era excelente na cozinha e que aquela carne era classe A. Mas Miri diz que a carne de sua mãe é melhor. Quando eles vão sair, Miri diz que quer ir com eles. Kazuki tenta subornar a criança com um monte de doces, mas não dá tão certo. Eles acabam levando a menina junto, e de cara ela já começa a buzinar na frente da casa que eles têm que invadir. Ela quer fazer xixi, Kazuki manda ela esperar. Ele entra na casa disfarçado de assistente de sistema antifurto e começa a sabotar o lugar, mas Miri toca a campainha, querendo ir ao banheiro. Kazuki encontra com ela saindo do banheiro. Eles então começam a correr e vão até o chefão. Kazuki consegue pegar a Miri, mas agora eles estão cercados. O Ryu chega para salvar a pátria. Ele chega metendo bala em todo mundo, e fala que esse deveria ter sido o plano desde o início. Kazuki pega a Miri, e sai correndo, e no caminho ele também pega o Ryu, que só quer saber de sentar a bala em figurante. Esse sabe kkkk. Depois eles recebem uma ligação, confirmando que o alvo anterior teve uma filha com uma amante, e que já estavam localizando o paradeiro dela. O episódio começa com a Miri acordando o Ryu, daquele jeito insano. Ela quer que Kazuki faça aviãozinho, mas ele distrai ela, com bananas. Ela parece uma macaquinha louvando as sagradas bananas. Ryu e Kazuki descobrem a localização da mãe da garota, e conversam sobre como vão devolver a Miri. Kazuki fala que nunca conheceu seus pais, e que não tem muitas lembranças sorrindo na infância. Ryu diz que também não tem muitas lembranças boas. Kazuki sai para comprar comida. Enquanto isso aparece um senhor, que pergunta a ela se está sozinha. Então Miri apenas aponta para Ryu. O senhor pergunta se ele era o pai dela, e ele diz que não. Pergunta se é da família, mas Ryu também diz que não. Kazuki retorna e pergunta o que está acontecendo. Ele diz que é o pai dela, e fala para Miri falar papai, mas ela não diz nada. Kkk. Sussurrando ela fala que ele tinha dito para ela não chamá-lo de papai na frente das pessoas. Na volta ele diz que Ryu deveria ter dito que era o pai dela, mas ele não está muito afim. Então Miri começa a chamá-lo de Ryu e Papa. De noite a Miri vai até o quarto de Ryu, mas ele não está lá. Ela o encontra no banheiro e pergunta por que ele dorme lá. Ele responde que é pro caso de uma emboscada. Esse tá avançado. Ela diz que vai dormir lá com ele, e que é perigoso ficar sozinho. Se tiver um sonho assustador e molhar a cama, o papai Kazuki vai ficar bravo. Mas isso não faz sentido. Ele já tá na banheira, não dá nada. Ela faz uma magia para Ryu sorrir, mas ele diz que não sorri. O cara é frio e calculista. Eles vão levar ela para comer o hambúrguer da mãe dela. Isso me lembra do meu pai. Ele saiu para procurar nosso cachorro. Ele é dedicado, tá procurando até hoje. O mais engraçado é que eu não consigo lembrar de ter tido um cachorro. Miri diz que está demorando muito e que quer ir no balanço. O Ryu tem uma cara de quem a qualquer momento vai sair para comprar cigarros. Se fosse comigo eu já transformava essa menina em estatística. Kazuki vai até o bar aonde a mãe da Miri trabalha. Ela pergunta quem é ele, mas aparece um cara, dizendo que não era. Para ela ter parado de cantar e dá um box nela, e tenta ir para cima do Kazuki, mas o cara saiu com o nariz dividido em partes, e ela dá um tapa nele, e fala que não era para ele mexer com seu homem. Meu pai, essa tem bom gosto. Miri fica gritando que quer que o Ryu brinque com ela no balanço. Olha só o Ryu brincando no parquinho. Miri grita e acena para ele. As pessoas começam a falar que ele deve ser um péssimo pai. Ele nem acena de volta. Coitado do Ryu. Miri diz que foi muito divertido e quer brincar com ele amanhã de novo. Ryu pergunta por que ela chama o Kazuki de papai. Ela responde que o papai é a pessoa que te salva quando está em apuros. A Miri é muito fofa. Ele lembra de quando era mais novo e de seu pai ensinando a ele como cancelar CPFs e dizendo que não era para chamá-lo de pai, e sim de chefe. No bar, Kazuki pergunta se ela não tem uma filha. Ela responde que talvez tenha. Ele diz que ela sente sua falta, então ela acha que ele é um dos capangas do pai da Miri e pede a grana dela. Mas ele diz que encontrou
encontrou a Miri perdida e está cuidando dela. Ela diz que isso não importa, mas Kazuki fala que ela sente a falta dos hambúrgueres que ela fazia. Ela dá risada e diz que comprava aquela porcaria no mercado já pronta. Que barbaridade! Até eu cuido melhor de criança do que essa mulher. Ela diz que não queria uma filha e que não quer ver aquela criança nunca mais. Sempre que via Miri sorrindo, ela sentia vontade de afofar ela, mas não no bom sentido. Ele tenta convencer ela a fazer a escolha certa, mas ela acaba mais irritada ainda. Enquanto pensava em sua infância, Ryui perdeu a Miri de vista. Dois policiais encontram ela. Quando Ryui vê os policiais, ele decide ir embora, mas ela começa a gritar papai, pedindo socorro. Ao ouvir isso, Ryui volta e diz que ele é o papai dela, o que deixa Miri muito contente. Quando Kazuki volta, Miri conta que brincou com o Ryui Papa. Kazuki zoa ele e começa a chamá-lo de Ryui Papa. Ryui pergunta o que vai acontecer agora, e Kazuki diz que eles vão comprar uma comida e voltar para casa. Meu Deus, essa cena ficou muito boa. Depois vemos Ryui correndo na esteira, e Miri aumenta a velocidade da esteira. Depois ela quer ajudar o Kazuki na cozinha, mas derruba tudo no chão. Eu já pendurava pelas pernas. Olha o que essa menina tá fazendo. KKK, tá loucão. Essa vida não é pra mim. Eles decidem colocar ela em uma creche, mas eles têm que ir na prefeitura para poder matricular ela. Eles precisam fornecer algumas informações, mas não tem como um cancelador de CPF de aluguel comprovar emprego remunerado ou renda familiar. Ryui dá o papo. Tem que subornar alguém. Quando Kazuki pensa em desistir da ideia, Miri dá uma cabeçada nele e começa a chorar, dizendo que quer ir para a creche. Então Kazuki faz algumas falsificações. Depois de aprovados, eles vão olhar as creches. Lá a Miri diz que o Kazuki é bom em falsificar papéis e o Ryui é bom em atirar nas pessoas, e que eles trabalham com sujeira. Ave Maria, esse lugar já descarta. Kazuki fala para Miri que ela só deve concordar e fazer uma cara fofa. Então pergunta sobre os três terem sobrenomes diferentes, e Miri concorda com tudo que falam. A entrevistadora pergunta se ela realmente gosta de tê-los como pais. A Miri diz que adora, e diz sussurrando que eles não trabalham com sujeira, e que isso é verdade. E por incrível que pareça, eles são aceitos lá. Então eles compram um monte de coisas para Miri, porque Kazuki acredita que eles precisam passar uma boa impressão, mas Ryui lê que a creche manda escrever o nome dela em todos os seus pertences e nas roupas costurar com agulha. Os caras viram à noite costurando o nome dela nas roupas. Olha o jeito que esses desgraçados chegaram na escola. Essa menina vai sofrer muito. Todas as mães já estão querendo nossa dupla de pais. Pega a ficha que tem para todas. A cuidadora diz que eles parecem até da máfia, mas Ryui fala que eles só são assassinos de aluguel. Cara, até agora não tanquei o jeito que esses cara foram vestidos. A Miri pede para brincar, mas ninguém quer brincar com ela. Vou chamar o Ryui para dar um jeito nessas crianças. Quando eles vão buscá-la, ela não está muito contente, e isso se repete até a Miri ficar triste. Kazuki pergunta para a cuidadora como a Miri está indo. Ela responde que escreveu tudo no caderno dela, mas ele nunca leu, e Miri está tendo dificuldade para fazer amigos por causa das suas roupas caras. Ela pergunta se ela não teria roupas mais simples que ela possa sujar. O Kazuki responde que não sabe aonde compra isso. KKKK, a coisa por aqui só melhora. No outro dia, Kazuki começa a jogar bola com a Miri na creche, e todas as crianças acham o Kazuki bem legal. Agora ela virou a mais popular do parquinho. A Miri é a nova dona da boca. Na volta, a Miri diz que se divertiu muito hoje. Kazuki fala que eles estão falidos e desempregados, e que se continuar daquele jeito não vai dar para comprar jogos novos e nem pudim. Eles então vão até o Hot, o barman, implorar por qualquer trabalho. Então eles recebem um trabalho pequeno de investigação e reconhecimento. Eles recebem uma ligação da creche, avisando que essa semana a turma girafa vai ficar em casa, por causa de risco de contaminação. Na volta para casa, Miri diz que a lição de casa dela é perguntar sobre o trabalho dos seus pais, enquanto estão sem creche. Ryui diz que tem mais o que fazer, e sai andando, mas ela se joga atrás dele. Kazuki precisa resolver umas coisas, então ele fala para Ryui cuidar da Miri na sua ausência, mas a Miri sai escondida atrás do Kazuki, e acaba se perdendo. Quando Ryui acorda, ele a procura, mas não encontra ela. Ele liga para o Kazuki e diz que a Miri sumiu. Ele volta para casa para procurá-la. Miri acaba esbarrando em um senhor saindo do Sair Café, aonde Ryui e Kazuki recebem ordens, e o barman acaba levando ela para dentro. Quando ele volta ao Cyber Café,
Acabam encontrando ela lá, ela chama eles de papá. O barman acha isso estranho. Kazuki tenta meter um drible, dizendo que eles têm aceitado o trabalho de babá no tempo livre, mas ele quer saber como anda o trabalho de verdade. Então Kazuki diz que estão atrasados. O barman pergunta se a garota desaparecer, eles conseguiriam terminar o trabalho. Kazuki fica assustado, achando que ele queria dar cabo da menina, mas tá de boa, ele só vai cuidar dela mesmo. De repente prender ela na parede. Procedimento padrão, eles deixam ela com o barman, enquanto eles vão completar a missão. Yuen diz que Hot faz sucesso com as mulheres, então Kazuki fica imaginando Miri se casando com ele. Miri pergunta ao Hot se ele é amigo de Kazuki e Ryui, e com o que eles trabalham. Hot diz que é um trabalho muito especial. Ele fala que o Kazuki é um humorista, que faz stand-up, mas que geralmente fracassa, por isso ele sente vergonha. E o Ryui é um barão do petróleo do Oriente Médio. KKK. Hot pergunta se ela não sente saudades de casa. Ela diz que não, e que Kazuki e Ryui ficarão com ela para sempre. Quando eles voltam, a Miri está dormindo. Ryui pega ela para levar para casa, mas Hot diz que já sabe de tudo. Miri apresenta sua lição de casa na creche, e as mães mijam um guaraná. O Ryui é barão do petróleo. As mulheres tão sentindo o cheiro das verdinhas. De volta à cafeteria, Hot diz que já sabia desde o começo, e que depois de passar um tempo com ela, ele entendeu eles. Porém ele também diz que com o trabalho que eles têm, não podem ficar brincando de casinha. Eles têm que entender que a qualquer momento pode aparecer alguém buscando vingança, e eles serem cancelados. Ele vai pro cassino jogar dinheiro fora, mas ele tá dando sorte, e as primas estão adorando. Já dizia o ditado, Deus criou as primas pros vagabundos não comerem as irmãs. Pelo amor de Deus, não engravidem suas primas. Dali, tio Kazu aqui. Vou deixar os outros episódios na descrição. Ryui está fazendo seu cardio, pra mais tarde, aquentar mais de 5 segundos. Já fica a dica pra você. E na TV, estão falando como a geração de hoje são todos bundão. E Kazuki fica pensando se eles pegam muito leve com a Miri. Na minha época era de boa. Minha mãe quebrava o pau de vassoura na minha cabeça e me mandava comprar um novo depois. Tocava o chinelo e me mandava buscar depois. Quase que eu desenvolvi chinelofobia. Ele pensa na Miri, se tornando delinquente. Então pergunta para Ryui, o que ele faria se isso acontecesse? Criança pra mim é que nem computador. É só dar um murro para reiniciar a CPU. A Ana Sensei chama o Kazuki e diz que a Miri se envolveu em uma briga. E uma das crianças disse que foi ela que começou. Isso aí tem que descer o cacete mesmo. Pouca ideia. Tem que ser pulso firme para não ser desrespeitado no parquinho. Ela quer que ele fale com a Miri para descobrir o que aconteceu. Então ele bate um papo sério com ela. Ryui compartilha da mesma opinião que eu. Eu quero saber se ela ganhou ou apanhou. Se apanhou, vai apanhar mais. A Miri fala que um garoto lá estava sendo malvado. Então ela desceu a mão nele. E é isso mesmo. Aqui nós tem fibra. Ela fica brava. Sai dizendo que odeia ele. Se fosse eu já falava. Ah é? Então vem pro pau. Só um vai sair daqui com vida. A Miri se rebelou. Ele começa a se imaginar visitando a Miri na prisão. Kazuki acaba se esquecendo de colocar o lanche da Miri na mochila dela. Então ele decide levá-lo para ela. Um dos colegas da Miri diz que vai ver os leões. A Miri diz que é perigoso ir sozinho. Então, ela e duas amigas seguem ele. Kazuki diz que essa é uma missão muito importante. E ele acaba vendo a Miri de mãos dadas com um pirralho. Agora ele só quer saber de como vai cancelar o CPF daquele safado. Precisamos ser precisos. Segue o pai. A Miri decide cobrar um cara por ele ter pego comida sem pagar, mas bem na hora o dono da loja volta. Depois, eles decidem dar uma pausa para almoçar, mas Miri não acha sua comida. Então o Taiga, que é o moleque que a Miri tinha brigado, divide sua comida com ela. Ryui diz que aquele garoto parece ser gente boa, mas Kazuki fala que ainda não vai com a cara dele. Do nada chega o Noia de antes e tenta roubar as marmitas das crianças. KKK, roubar marmita de criança é fim de carreira. Isso é pra poucos. Carai, olha esse cara. Passa comida pirralha, senão tu vai virar lenda. Mas aparece uma alpaca e um coelho. E o meliante toma um pau. Mexeu com a alpaca errada. E depois a Ana Sensei encontra eles. E agora o Taiga virou o gado da Miri. Quando a Miri chega em casa, ela fala que quer comer a marmita dele. E o Kazuki começa a chorar. Esse é emocionado. Indo ao cybercafé, Kazuki reconhece uma mulher. Então se esconde. Mas duas primas veem ele. E dizem que ele tá sumido. As mina querem rapar a carteira do
cara de qualquer jeito, mas ele diz que tem um compromisso e sai correndo, foge que é cilada. Isso é Genjutsu dos mais avançados possíveis. Falando nisso, deixa o like e se inscreve, senão eu vou ligar para o Itachi e falar que você é da família dele. Ryu e Miri ficam de frescura, dizendo que não gostam disso e não gostam daquilo. Isso deixa o Kazuki irritado. Ele fala que não é a empregada deles. Kazuki deixa um bilhete para eles, dizendo que foi comprar cigarros. KKK, agora deu ruim. Eu achei que ia ser o Ryu que ia meter essa. Só de pensar em fazer comida o Ryu já fica apavorado. Agora ele vai ter que suar a camiseta. No Cybercafé, Kazuki conta ao Hot que ele tirou férias permanentes. O Ryu não lava uma única louça. Ele só queria saber de jogar Play. Hot diz que a cunhada de Kazuki devolveu todo o dinheiro de novo e que ele precisava falar com ela, porque já se passaram 5 anos. Mas Kazuki mete o pé. Ele vai pro cassino jogar dinheiro fora, mas ele tá dando sorte e as primas estão adorando. Já dizia o ditado: Deus criou as primas pros vagabundos não comerem as irmãs. Pelo amor de Deus, não engravidem suas primas. Ryu pede uma pizza. Miri fala que o papai Kazuki disse que era para comer legumes também. Então Ryu pede batatas fritas. KKKK. O tempo passa e Ryu diz que acha que eles foram abandonados. Enquanto andava pela rua, Kazuki toma um pau de 3 figurantes e uma garota pergunta se está tudo bem. É a Karen, a cunhada dele. Ela fala que finalmente encontrou ele, mas o cara sai andando. Karen diz que ele não pode continuar mandando dinheiro para ela e que a morte de sua irmã não foi culpa dele, mas ele responde que foi ele que matou ela. Ele tem uma lembrança de quando estava perseguindo alguém e Uzura, a sua namorada, acaba sendo pega numa explosão. A Miri fica doente, então Ryu liga para o Kazuki, mas ele não atende. Então ele decide levar ela para o hospital, mas ele não sabe aonde fica. Kazuki vai ao cemitério e lá ele novamente encontra Karen. Ela conta que amava muito a sua irmã e ficou muito feliz quando soube que ela ia se casar com ele. Ela era gentil e estava sempre sorrindo. Por isso Karen não acha certo que a lembrança dela traga tristeza e diz que ela irá estudar fora do país. Sua irmã sempre a encorajou e agora ela finalmente passou na prova. Ela fala que ele também precisa seguir em frente, porque isso é o que deixaria Yuzu feliz e que ficou sabendo que ele está cuidando de uma filha de um parente. E ela diz que tem certeza de que ele fará o seu melhor. Quando ele volta para casa, está tudo bagunçado e Ryu e Miri estão dormindo juntos. Depois vemos Ryu indo até a casa de seu pai. O pai de Ryu diz que ele amoleceu e que está na hora de ele voltar para casa. Ele diz que a razão da existência dele era para seguir a linhagem da família. Ele só permitiu que Ryu vivesse fora de casa, porque ele jurou que voltaria um dia e se tornaria o chefe. Ele manda o Ryu caçar um traidor e para ele não o decepcionar, Ryu liga para o Kazuki e diz que tem umas coisas para fazer. O cara que o Ryu tem que cancelar já trabalhou com ele. Ele traiu a organização porque se apaixonou por uma mulher e os caras já deram cabo dela. O cara que está junto com ele pede para que ele diga quais foram suas últimas palavras antes de morrer, porque ele coleciona as últimas palavras das pessoas. Esse é maluco. Ryu informa que quem ele estava esperando já virou estatística. Eles brigam e Ryu ganha e diz que também tem algo que quer proteger. O cara acaba caindo. Ryu tenta, mas não consegue salvá-lo. Caindo ele sorri e diz que está chegando. Ryu diz que não vai voltar para junto de seu pai. Kazuki liga para ele e Ryu diz que precisa esfriar a cabeça por hoje, mas Kazuki dá um jeito de buscar ele. Ele tinha colocado um rastreador no celular do Ryu. Ele diz que a Miri está esperando por ele. O Kazuki e a Miri fizeram uma festa de aniversário surpresa para ele. Depois disso vemos Ryu se oferecendo para ajudar. Kazuki chora de tanta emoção. Ele achou que esse dia nunca chegaria. Eles vão para a gincana na creche da Miri e o Ryu guardou o lugar deles daquele jeito. Kazuki puxa um telescópio da bolsa e diz que eles são os melhores dali. Ele se enturmou com as mães e uma delas diz que a maioria das mães ali tem uma quedinha pelo Ryu. Ele tem uma cara de frio, calculista e misterioso. Jesus, eu não uni isso. A Ana Sensei faz a apresentação das turmas e o Kazuki ganhou o título de mais maluco do lugar. Finalmente começa a corrida. Eu quero ver sangue. Foi para isso que eu vim aqui. A Miri tá meio nervosa. Ryu começa a torcer por ela, mas ela acaba tropeçando e ficando em último. Ela pede desculpas e diz que queria dar a medalha de ouro para eles. O Ryu diz que a culpa foi dele. Agora o desafio é com os pais. No meio do desafio eles pegam um bilhete e tem que levar o que está escrito nele até a linha de chegada. Então, Miri vai até o Ryu e diz para ele ir com ela. Eles vencem. Depois ela mostra o bilhete, que estava escrito família. Eles tiram uma foto juntos. Como o Natal está chegando, Kazuki começa a pensar no que vai dar para Miri. Quando eles estavam indo buscá-la, eles encontram a mãe dela em frente à creche. Ela diz que veio buscar a Miri e que tem o direito de vê-la. Kazuki diz que é um pouco tarde para isso. Quando
Quando a Miri vê sua mãe, ela sai correndo e abraça ela. Ela volta junto com eles para casa. A Miri mostra seu quarto para ela e diz que quer comer os hambúrgueres dela. Cara, isso aqui tá ficando estranho muito rápido. Ryui diz para Kazuki que é pela Miri, mas ele fala que não tem nada pior do que alguém que não é você mexendo na sua cozinha. O Kazuki vai ter um treco. Depois da Miri dormir, ele pergunta o que ela quer. Ela conta uma história triste, que foi mandada embora. O homem dela largou e que não pode mais cantar por causa de um câncer no pescoço. Mano, Ryui pergunta na lata se ela vai morrer. KKK. Kazuki fala que não quer saber de história triste, já basta dele. Mas ela fala que não sabe quanto tempo mais tem de vida, então esperava que eles tivessem pena dela. Quem tem pena é galinha. Ela fala que sabe que eles estão envolvidos com negócios perigosos, e como mãe ela não pode deixar a Miri com eles. Meu Deus, eu não sei se eu rio ou se eu choro. Eles vão ao cybercafé, e Larote fala que foi ele que contou para ela sobre eles, e diz que a presença dela na vida deles fez a produtividade deles cair, e a organização não perdoa isso. Por isso ele achou melhor fazer isso, e que dessa vez é só um aviso, mas na próxima não será. Ele lembra que foram eles que cancelaram o pai da Miri, e uma hora ela vai perceber, então é melhor acabar logo com isso. Kazuki decide levar a Miri e o Ryui no parque para se divertirem, como um dia em família. Lá Kazuki fica enchendo o saco do coitado do instrutor. Olha o Ryui ganhando aviãozinho. KKKK, quem te vê? Quem te viu? Miri diz que seria legal se sua mãe estivesse ali com eles. Kazuki fala que é verdade e dá um abraço nela. Enquanto estão andando numa roda gigante, Kazuki pergunta para o Ryui se ele lembra do que ele tinha dito quando o Ryui trouxe um gato para casa no ano passado. Ryui responde que foi. Se não estiver preparado, é melhor não se envolver. Não traga nada se não for cuidar até o final. Ele quer que a Miri possa ter uma vida feliz. E só tem uma coisa que eles podem fazer agora. Eles admiram a vista juntos. No final, eles encontram a mãe dela e dizem que sua última surpresa para ela será uma festa do pijama só das duas juntas. É cavaleiros, a vida é cruel. Olha nosso Sigma dormindo com o patinho. Kazuki fica o dia inteiro sentado no banco da praça, olhando para as crianças. O maníaco parece um maníaco. Kazuki e Ryui assistem a um programazinho educativo. Eles estão com saudades da piralha. O Ryui vai assumir os negócios da família. O pai dele quer dar cabo da Miri e do Kazuki para que ele não tenha fraquezas. A Miri quer saber quando vai voltar a ver os papais dela. Ryui liga para Kazuki e diz para ir até a Miri, mas a parada já tá feia por lá. Kazuki começa a lutar com ele, mas ele é mandado pro banco de reservas. Mas o Kazuki engana ele, e a polícia tá chegando. A mãe da Miri foi pro saco. Eles vão se esconder. Eu quero ver o pau comendo. Kazuki quer forjar a morte da Miri e mandá-la para longe, mas Ryui diz que quer cuidar dela. Depois de tudo que rolou, ele sente que é dever dele fazê-la feliz. Os caras decidem que vão abandonar a vida de cancelador de CPF e viver como uma família feliz. Esses caras tão usando droga. Não é possível. Eles planejam sentar e bater um papo amigável. Para isso, Ryui já encomendou uns armamentos, igual aqui na minha cidade. A conversa é na base da AR-15. Bora! Eles já chegam com os dois pés na porta. Isso aí. Não podemos esperar que Deus faça todo o trabalho sozinho. Como é bom deitar uns figurantes. Esse é um dos meus melhores passatempos. O platina do Kazuki cai de novo. Bora Ryui dá um cuecão nesse arrombado. Mas quem finaliza o cara de sapo é o Kazuki. Ele tava merecendo levar essa kill. Agora tá na hora do boss final. Que porra é essa? O cara deu um tiro nele mesmo. Aff, eu queria ver porrada. Eles chegam a tempo de ver a apresentação da Miri. 10 anos se passam e vemos a Miri crescida. E Kazuki e Ryui agora são donos de um restaurante. E acabou. VS, deixa o like. Tchau.